Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um GFcast, o seu podcast semanal de desenvolvimento pessoal e profissional. Marcos Ferri e eu estamos aqui mais uma quarta-feira para poder trazer conteúdos de qualidade para você. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilmar. Bom dia. E bom dia para você também, que está sempre aqui conosco, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, para se desenvolver e desenvolver a sua empresa, trazendo resultados cada vez melhores. É isso aí. E hoje nós vamos falar um tema que é muito legal e que praticamente a maior parte dos empresários precisam, né? Exatamente. A gente veio abordando vários temas que são conectados diretamente com a empresa e hoje também é conectado com a empresa, mas em primeiro lugar com o próprio empresário. Com o próprio... hoje nós vamos focar praticamente no empresário, né? Exatamente. Para que ele possa se desenvolver agora pessoalmente. E quero aproveitar também já para dar um spoiler do episódio de hoje, é aquele negócio, quando você tá assim, ó, aquele tempo que você perde, né? Uhum. Tomando cafezinho, todo mundo pergunta, por que vocês ficam tomando cafezinho no meio do podcast? Porque você ganha tempo. O grande detalhe, fala assim, além do patrocínio do nosso café aqui, que é o café Ilhas do Ar, além disso, nós temos também o quê? Nós temos o ganho do tempo. Nós aproveitamos o tempo para tomar café. Não, não para, né? Exatamente. Enquanto a gente está aqui passando conteúdo para vocês, batendo um papo, aprendendo um com o outro, a gente toma um cafezinho e aproveita muito mais. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema chamado do quê? Produtividade. E dentro da produtividade entra a gestão do tempo, A que a gente está gestão falando do aqui tempo agora. que nós estamos falando. Então, quando nós falamos em produtividade, como aumentar o seu potencial, o potencial para a sua produtividade, nós estamos falando o quê? Como você trabalhar de forma mais eficiente, ganhando tempo no seu trabalho, Exatamente. E a gente vai trabalhar os dois aspectos, eficiência e eficácia. que são Então, diferentes. são diferentes, apesar de ter muita confusão, né? Nossa Senhora, quase nada. Mas a gente trabalha os dois aspectos. A eficiência é você manter a técnica cada vez mais apurada, então é você fazer de forma correta, e eficácia é chegar no resultado. Tá com o resultado ali já Exatamente. pronto, né? Então, quando você trabalha os dois aspectos, você está visando chegar no resultado, mas também manter a técnica toda em dia. Porque tem alguns, né? Vamos chamar de profissionais, né? Que visam só a eficácia, que é chegar lá no resultado, e esquece totalmente da técnica. E isso mexe com a qualidade. Em alguns Isso. aspectos não é nada legal. Você, quando você tem uma metodologia, quando Isso, você tem um método, uma técnica que ela é o que a gente chama de padronizada, né? exato, Quem vem da área industrial está muito acostumado com isso, né? exatamente. A área industrial é regras em cima de regras, controle de qualidade, garantia de qualidade, então nem se diga. Os procedimentos são muito rígidos para que seja mantido o padrão de qualidade. Isso, que é o que você pode colocar para potencializar os seus resultados. Exatamente, exatamente. Só que essa experiência da indústria a gente pode trazer para todas as outras áreas. Todas. Então, se a gente faz o procedimento de forma padronizada e a gente mantém isso firme, não precisa ser extremamente rígido, mas mantém firme, o que acontece é que o nosso padrão de eficiência aumenta. Automaticamente, a gente trabalhando isso, a gente vai chegar na eficácia também. Por que que a gente tem essa diferenciação, né? Porque em alguns momentos, em algumas situações, você dá mais foco na eficácia, em outros na eficiência. Por exemplo, na indústria é muito importante a eficiência para manter o padrão de qualidade. Mas, e se a gente melhorar esse aspecto ou aquele outro, que aí vem a inovação, Uhum. a gente consegue melhorar a questão da Da eficácia. eficácia. Isso. Então, a gente tem que estar sempre olhando para os dois. Tem alguns, né, como eu disse, né, que a gente pode chamar de profissionais, entre aspas, né, que visam a eficácia, mas eu particularmente nem considero eficácia, né, porque chega no resultado a qualquer maneira, então mexe com Mas, qualidade, mexe com outras coisas que alguns casos não são legais, né, inclusive, uhum. para poder chegar lá.
E isso vai impactar muito os outros resultados e o futuro, inclusive, desse E, empreendimento. e na realidade, quando você quer só a eficácia, você está pensando só no resultado, você acaba até às vezes chegando naquele resultado. Sim. Você, é famoso assim, teve sorte. É o famoso deu o tiro certo. Uhum. Deu 700 mil tiros e acertou um. Exato. Agora, você pode dar um e acertá-lo. Isso. E é aí que entra o quê? A parte toda do processo. Exatamente. E como que nós vamos fazer então para começar a pensar nesse aumento da produtividade? Primeira coisa é assim, né? Que diabo que é essa produtividade que todo mundo fala? Alta performance, alta produtividade, né? Tem alguns termos, né, que o pessoal vai colocando nesse Treinamento meio. de treinamento empresarial de alta performance. Isso está Exatamente. lotado. Equipe de alta performance. O que significa isso no final das contas? E aqui a gente está falando de forma pessoal. Se o empresário der foco só na gestão das tarefas, isso acaba sendo muito pouco. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente fala assim, melhorar a eficácia e a eficiência nessa gestão de tarefas, e você tem algumas técnicas para fazer isso, mas não só isso. A questão principal é você ser melhor enquanto profissional, mas enquanto pessoa, no seu todo. Então, olha para o lado pessoal também, né, o lado religioso, para quem segue uma religião, olha para o lado do romance, para quem tem um casal, né, por exemplo, né, para quem tá envolvido, quem é pai, mãe, né, olhar para os filhos. Então, são vários aspectos que a gente precisa equilibrar. E a É, produtividade tem a ver com equilíbrio. é quando você fala assim, né? Você escuta, eu escuto muito empresário falando assim: Nossa, eu não tenho vida. Exato, Depois que eu montei minha empresa, eu achei que eu fosse trabalhar menos. Estou trabalhando mais e não tenho vida. exatamente. E isso daí já mostra que a produtividade está baixa. Exatamente. Eu não digo nem que está baixa, mas ela não está Está bem direcionada. desorganizada. Porque às vezes ele faz muito, mas ele faz só pro lado profissional. Então, poxa, do lado profissional eu faço, 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 faço. Ele faz realmente muito, mas ele está gerindo tarefas só. Mas às vezes de Não forma foca no foco. desorganizada, Isso. às vezes de forma que não é eficaz. Sim, E sim. aí ele faz. Ele é produtivo, mas não é altamente Também produtivo. ele não tem uma resolutividade rápida. Sim. Muitas vezes ele fica patinando. Isso daí acontece muito. A maior parte dos casos, sim. Então, assim, a grande maioria dos empresários que a gente vê, e isso acontece muito com os empresários que chegam para fazer as mentorias com a gente, né? Uhum. A gente vê que 90% é exatamente isso que você disse. O pessoal não tem técnicas de produtividade, então se perde, né? A gente vê que ele está perdendo muito tempo para fazer algo que ele poderia fazer muito mais. Fazer muito mais rápido e ter Isso. uma E por isso maior fazer produtividade mais. maior. Exatamente. Aí a gente tem um percentual já menor de empresários que fazem muito, mas fazem de forma desequilibrada. Então eles fazem muito de um lado e Pouco do fica outro. do outro lado nada. Normalmente essa reclamação que você falou assim, poxa, eu não tenho vida, eu só Eu trabalho. só trabalho, passo o dia inteiro, eu não penso em outra Então, coisa. tem um percentual significativo, não é tão grande assim quanto o primeiro, Uhum. né? Mas tem um percentual significativo de é, não só empresários, entre executivos também aí. E eu vou te falar que alguns funcionários. Também, Tem porque alguns acaba funcionários. modelando, né? É. Tem alguns funcionários que você vê assim, dependendo da empresa, dependendo Sim, do cargo do funcionário e da qualidade do funcionário. Aí também sim. eu vou te falar que é qualidade de funcionário. Isso é uma característica pessoal, né? É Então é aquele que preciso veste a treinar camisa, pessoalmente. é aquele que veste a camisa, que leva o serviço para casa também. E aí ele acaba o quê? Por levar o serviço para casa, porque ele não fez o serviço no ambiente de trabalho, ele acaba deixando também as prioridades. Exato. Também Bom, isso é uma das coisas que mais acontece, né? E por que a produtividade não é tão alta? Porque não sabe definir prioridades. isso. Isso E acontece demais da conta. é o famoso. Me fala aqui, ó, você que está assistindo, quantas vezes no dia você apaga fogo?
você é empresário e você é bombeiro. Exatamente. É a mesma analogia que eu uso. Eu sou assim, ó. Eu sou muito prático. A pessoa fala assim: Gil, aconteceu um problema. Tá, vamos lá. Esse problema já era esperado? Uhum. Não é um problema. O problema foi que você não Se resolveu nada, preparou para não se isso. preparou para isso. Então, você já está errado. Exato. Foi uma intercorrência, uma urgência, alguma coisa? Tá, beleza. Não era esperado, então apaga o incêndio. Uhum. Mas caso contrário, tem que fazer planejamento. Tem que se organizar. Esse é uma das técnicas que a gente vai fazer para melhorar a produtividade. Planejamento. Planejamento. Essa é uma Não, delas. não adianta, não tem como. E quais Exatamente. são as características de uma pessoa com alta produtividade? Bom, esse é um primeiro ponto, né? Você pode perceber, e eu não me lembro quem que disse isso, mas eu li já falando assim, poxa, se você quiser que alguém faça alguma coisa para você, procure alguém ocupado. E aí eu pensei muito a respeito disso na Você fala, época, né? Para poxa, poder né? chegar. Mas alguém ocupado tem que ser alguém que tem tempo para poder. O que acontece? As pessoas altamente produtivas ou de alta performance, né? Como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, são aquelas que se organizam bem e planejam bem. Uhum. E aí o que acontece? Elas conseguem encaixar o que tem que ser feito nos momentos adequados. E ela faz muito. E aí ela faz muito justamente por causa disso. E se ela se comprometer, ela vai fazer. Tem algumas vezes que eu fico, né, nesse sentido que você está falando, eu vejo alguns empresários de renome no Brasil, internacional, e aí eu falo assim, meu, o cara tem 30 empresas, Como é eu que dá tenho conta? duas, eu fico enlouquecido, o cara tem 30 empresas, como que ele dá conta? E é isso aí, o cara é Exatamente isso. ocupado. Sim. Você acha que Só ele... que você vai chegar com ele e falar assim, poxa, mas você tem como fazer isso? Ele vai analisar. Outra característica, né? Se ele falar que vê que não é interessante para ele, ele vai dizer não. Isso, Agora, não, isso aqui realmente, tal, 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 pode deixar comigo. Se ele falou, pode deixar comigo, eu vou fazer, ele te já entrega. era, vai entregar. Ele vai te entregar e te entregar bem feito. Exatamente. Essa é a característica. Eficácia e eficiência. Essa é a característica. E qual outra? Essa é uma, né, que é a palavra, né? Uhum. Porque o que a gente mais ouve aí do pessoal que não tem essa alta performance é, nossa, eu ia entregar, mas eu não dei conta, isso, não sei o que Posso te mais. entregar amanhã? Amanhã eu entrego. Aí chega amanhã, nossa, mas surgiu um outro problema aqui, ó, vou entregar esse pedaço aqui. Vai entregando aos poucos e bem mal Exatamente. feito. Exatamente. Então, a palavra e principalmente organização, você olha, né, ao redor dessa pessoa, ela é organizada. Então, tudo que está, você entra, por exemplo, numa sala de um executivo ou de um empresário, você vai ver a organização. Nas coisas. Uhum. Se as coisas são organizadas, a mente é organizada também. Se as coisas são desorganizadas, Automaticamente a mente também, tá? E aí o que acontece? Mente desorganizada, você demora para poder fazer as coisas. tem a procrastinação. Exatamente. Então, uma pessoa organizada, ela sabe se planejar muito bem e gerir o tempo. Então, ela gere muito bem o tempo, por quê? Porque ela sabe, né, o que ela tem que fazer no momento adequado. Tem ferramentas para poder se preparar para isso. Uhum. E por conta disso, ela tem segurança. Então, No que ela é ela uma vai fazer. pessoa segura de si. Aquela pessoa que começa, ai, será que vai dar Não certo? sei. Se você vê uma Ai. pessoa que é segura, normalmente ela é alta performance. É Uhum. uma pessoa de alta performance. A pessoa insegura dificilmente é. Muito dificilmente. A pessoa insegura, ela vai demorar para tomar decisões. Sim. Ela já começa por aí. Exatamente aí um ponto já de atraso. Já é um Perde ponto que já perde produtividade. produtividade. Ela fica pensando, aquela pessoa que fala assim. E aí entra a pessoa também que é muito certinha, aquela pessoa perfeccionista. Isso. Perfeccionismo é um grande problema. Nossa, mas não tem que fazer melhor as coisas? Tem. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o perfeccionista, qual é o problema dele? É que ele não faz enquanto não estiver perfeito. Essa parte eu vou te contar uma história.
que todo mundo fala assim, né? Ah, assistir vídeo no YouTube não adianta porcaria nenhuma. Esse negócio assim, assistir vídeo no YouTube, você fazer as coisas. Hoje nós estamos aqui graças a um vídeo no YouTube. É isso aí. Eu te falo porque assim, eu sempre fui dessas pessoas perfeccionistas. Essa, ah, né? É mais uma historinha. Não. Sabe aquele negócio assim, ó? Você só entrega quando você fala assim, putz, Agora tá ninguém. pronto. E o perfeccionista tem um grande problema. O perfeccionista, ele não quer críticas. Sim. O grande problema do perfeccionista é que ele coloca a crítica no que ele faz, Ele é muito pensando crítico consigo mesmo, isso. mas Mas, não aceita do outro. mas na realidade, o que acontece? Por que ele é crítico com ele? Porque ele não aceita a crítica do outro. A hora que o outro vai criticar ele não gosta. E aí o que vai acontecer? Então ele fica olhando ali, olhando, olhando. Eu sei porque eu já fui muito nessa performance. E aí, uma vez me falaram uma coisa que foi uma psicóloga que trabalha muito com essa parte de redes sociais, de internet. E ela falou uma coisa que eu falei assim, olha, foi onde eu comecei toda essa parte online que eu trabalho, a parte de gravação, toda essa parte. Ela falou assim, ó, feito é melhor que perfeito. Eu ouvi assim, um pouquinho diferente disso, né? E eu ouvi muito assim em vários locais do mundo digital, né? Uhum. O pessoal usa muito no marketing digital. Feito é melhor que perfeito, não feito. Não feito. É porque Esse eu. complemento aí fez todo sentido para mim. Falei, poxa, é exatamente a questão do perfeccionismo. É porque Se é não tiver onde. perfeito, não pode, ninguém pode ficar sabendo enquanto não está pronto. Pronto. Essa é a palavra que normalmente é Isso. usada. E o pronto é o perfeito para a pessoa. Exatamente. Isso daí acontecia muito. As pessoas falam, Gil, tá pronto. Não, ainda não. Uhum. Porque só gravar vídeo, eu gravava o vídeo. Aí eu assistia o vídeo de novo. 500 gravações e Não, ainda não ficou bom. não, pelo amor de Deus. E aí, o feito é melhor que o perfeito era nesse Sim, sentido. sim, sim, Que sim. você não entregava, não publicava, não tinha o resultado Uhum. porque você se cobrava. Sim. E depois que eu liguei o FO, nossa senhora. Hoje até assim, ó, se quiser criticar aqui, fica à vontade, tá? Se não gostou, assiste outro podcast. Não, mas aí é que é a parte boa. A gente gosta que você diz aqui e ó, marca aqui embaixo, né? Ô, não gostei desse negócio aqui, ou O eu que gostei pode disso, melhorar? mas acho que fica melhor dessa outra forma, porque isso tudo a gente vai enxergar como crítica construtiva. E isso é Isso, poderoso. Outra característica, né, de quem é de de alta alta performance, performance, né? são feedbacks Exatamente. produtivos. Ele vai analisar tudo e tudo que ele receber, ele vai ver nesse aspecto. Independente se a pessoa está pondo o dedo na cara dele e falando coisas absurdas, mas ele vai olhar nesse aspecto. Poxa, não, peraí, isso aqui tem razão, apesar de toda a babaquice, né? Tem Apesar, razão? Se tiver razão, opa, vou pegar essa parte da razão. O resto eu jogo fora. Mas essa parte da razão eu posso melhorar isso, a mim mesmo. eu acho que essa é a grande sacada da Sim, pessoa de alta performance. Ela consegue o quê? Ela consegue separar o que ele quer fazer, mandar aquela pessoa longe uhum, e o conteúdo que essa pessoa falou de útil. sim, Olha, ela pega, analisa o conteúdo útil. Ó, vale a pena mudar? Não vale a pena? sim. Beleza, vale. Ela tem razão? Não tem razão? Beleza. A forma que ela falou, o que ela falou, É. Muitas vezes a pessoa tenta fazer, né, para poder diminuir o outro, tal e tudo mais, né? São pessoas que têm, vamos dizer assim, um nível emocional mais baixo, né, para a gente não falar outras coisas. eu gosto de falar, eu gosto de uma coisa. A pessoa, ela te faz isso daí para puxar para baixo. Na Para ela realidade, poder se sentir melhor. não, é porque ela não consegue chegar na mesma altura. Então ela tem que te trazer para o mesmo nível dela para Sim, vocês estarem iguais. Então, ao invés da pessoa desenvolver para ela chegar até o mesmo patamar, sim. ela faz o quê? Ela puxa quem está em Boa. cima Uhum, para chegar no patamar mais baixo. exatamente. Eu falo assim, então, vou fazer o quê? E quem está focado em si mesmo tem muita segurança do que faz, apesar de estar aberto, né? Que é esse o aspecto, né? Está Isso. aberto ao aprendizado,
a uma crítica construtiva, ele é muito seguro de si. Uhum. Então, a pessoa que tem esse aspecto da alta produtividade, ela pega, vai fazer porque ela tem segurança naquilo que está fazendo. Alguém apontou alguma coisa, seja com esse ar negativo ou positivo, vai analisar e vai entender, poxa, peraí, tem razão nisso daqui, então ela é aberta para poder pegar isso daí e se melhorar. E falando assim, ó, desculpa, errei. Agora viu que não tem nada a ver, foi só um intuito negativo mesmo, então não sei o que mais, joga no lixo. Não fica perdendo tempo em ficar se martirizando, que isso e que aquilo, mas a pessoa foi ingrata. Não, simplesmente deixa pra lá. Passa a régua e continua. Exatamente. E continua a vida. Exatamente. E porque esse é um dos aspectos da produtividade, né? É a vida. A gente está lidando com a nossa própria vida. Ser altamente produtivo significa que você está aproveitando a sua vida. E por isso aqui entra a questão do equilíbrio que a gente falou no começo. Tanto a parte pessoal quanto profissional. Se você está muito focado no profissional, que é o que acontece com a maioria dos empresários, né? Só profissional, profissional, profissional e esquece o restante da sua vida, não tá legal. Esposa o cônjuge desaparece, Isso. Filhos desaparecem, viagem, amigos, tudo. Tudo. E aí você vai se sentir mal e podemos falar, né? Infeliz. Sim. Você fala assim, nossa, eu trabalho tanto, para quê? Para quê? Exatamente. Para quê? E aí é onde entram depressões, né? E aí entra aquele que você começa a comer mais, gera obesidade, problemas de saúde. Você chega lá no fundo do poço. Né? Chega no fundo do poço. Exatamente. E aí é a hora que muitas pessoas hoje em dia tá tendo muito suicídio por causa disso. Sim, sem dúvida nenhuma. Não só na faixa dos empresários, mas também na adolescência. É muito muito geral nesse sentido. Na questão dos mais jovens, né, do adolescente, da criança que está indo, né, já para a adolescência, já começa a aparecer muito isso. Tem muito vamos chamar da cultura atual, né? Isso. Que está impactando demais. Sim. Para a nossa geração, né, que está muito presa no trabalho e tudo mais, para poder dar uma garantia, e é engraçado, é exatamente isso. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer para poder dar a garantia, o futuro dos meus filhos, tá, não sei o que mais. Isso. Então, o objetivo é correto, o propósito é nobre, fantástico, nobre, porém, a maneira como está fazendo isso vai atrapalhar tudo e não vai chegar nesse objetivo. Você está deixando o seu objetivo mais infeliz do que feliz. E principalmente, né, você mesmo é como se você estivesse se preparando para ficar ruim depois. Porque você vai fazendo isso desequilibradamente, vai chegar um momento que vai afetar até onde você está sendo bom. Supondo que esteja sendo bom. Sendo bom. Pô, tô trabalhando pra caramba, tá, não sei o que mais. Só que aí chega um burnout, chega a própria depressão, e, puxa, a minha produtividade vai lá embaixo. Aí até o profissional fica ruim. Também não vai adiantar muita coisa. Exatamente. Então, quando a gente fala de produtividade, tem a ver, e isso é uma das coisas que a gente trabalha muito forte na mentoria, é equilíbrio. Equilíbrio. É preciso trabalhar, fazer cada vez mais? Sem dúvida nenhuma. Mas também tem que ter os outros aspectos, todos os outros aspectos da vida, de forma equilibrada. Até porque, senão você não tem para que trabalhar. Eu sempre falo assim, você vai trabalhar para quê? Para manter toda a parte privada, a parte pessoal. Eu falo, você primeiro tem a parte pessoal, depois você usa a parte profissional para garantir a parte pessoal. Se você inverter isso, já era. Não tem por que trabalhar. Até filosofando um pouco, né? Uma das grandes coisas é que a felicidade não está como destino, mas sim na jornada. Então, se essa jornada não te trouxer felicidade, não é lá na frente no destino que você vai encontrar. É aquela velha máxima, né? Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Aí você tem o carro. Você viu que... Não, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Nunca. Exatamente. Nunca, porque você vai conquistando.
que a gente está dizendo, né, e isso é muito importante para você saber, tá? Não é que você não tenha que ter objetivos, não é que você não tem que ter ambição. O que não pode ter é ganância. É você Isso sim, comemorar. perfeito. É uma coisa que assim, é você comemorar as conquistas. É excelente. E desde as pequenininhas. Ah, eu tinha uma tarefa para fazer e cumpri, comemora. Poxa, eu fui lá e cumpri. Yes. O, o dia, uma vez assim, eu tava, sabe quando você tá aqueles dias de bad mesmo? Sim, Você sim, fala sim. assim, putz, porque todo mundo é normal, tá? Não tem ninguém, e aqui a gente fala sobre os assuntos, mas também tem o dia que você tá, E se naquele dia que pegar você fala, até o putz, super-homem tem, né? hã? Até o super-homem Até o tem. super-homem tem, né? Então, tá aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu não fiz nada. Uhum. Fala, nossa, parece que o dia passou e eu não fiz absolutamente nada. Aí você começa a pegar a sua lista de atividades que você fez. Você olha, você fala assim, mas Caramba, como eu fiz, hein? tu não sabe também valorizar as coisas, né? Você fez um monte de coisa. Você trouxe um aspecto bem interessante, porque essa é uma das características quando você começa a perder produtividade. É porque você acha que não está fazendo As o coisas. suficiente. Isso. Só que quando você tem, e é uma outra ferramenta, uma lista de tarefas, e você vai vendo que você vai só dando check nessa lista, check, 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 você vai vendo assim, poxa, como eu estou fazendo coisa. Coisa. Você está fazendo muita coisa. E isso dá motivação para que você continue fazendo mais. Sim. É. Então, E é isso nesse ajuda pra sentido. caramba. E é nesse sentido que foi o que aconteceu. Porque você fala assim, nossa, hoje eu não fiz nada. Parece que o dia passou e eu não fiz absolutamente nada. A hora que você vê tudo que você fez, você fala, meu, você fez muito hoje. Bora lá, vamos. Você foi extremamente produtivo. Bora lá, vamos fazer. Vamos de novo. A comemoração, ela libera alguns hormônios, né? Sim. Então, se você comemorar a cada tarefa que você completa, mesmo que seja uma comemoração pequena, yes, né? Como os Os americanos gostam americanos de gostam de fazer, fazer. mas se você faz essa comemoração, o que acontece é que isso grava, o seu cérebro grava essa informação. E aí você vai. E aí você tem a sensação no final do dia, mesmo que você não olhe a sua lista, a sensação é, caramba, como eu trabalhei hoje, hein? Hoje Como eu eu fiz muita fiz coisa. coisa pra caramba. Você não lembra exatamente o que você fez, mas essa sensação fica porque esses episódios de liberação hormonal da comemoração fez com que isso ficasse gravado. Vai ajudar na sua memória. E isso Exatamente. daí vai te cada vez pedindo mais também. Esse, Exatamente. esse é o detalhe. Esse é como se fosse um treino, tipo uma musculação cerebral. Sim, sim. Vamos falar assim, é uma droga cerebral. É, Você vai porque querendo cada vez é, mais. do mesmo jeito que você precisa se esforçar muito e ter disciplina no começo da academia. Poxa, eu vou fazer academia, vou fazer atividade física, tal, não sei o que mais. Ou eu Você vou tem que ficar na ter cama. Ah, vou muito ficar na cama. esforço e disciplina para ir fazendo. Só que depois que você passou esse período e isso virou hábito, o que vai Acabou? acontecer é o seguinte: quando eu não vou, eu sinto falta. Sim. Então, do mesmo jeito que isso acontece, e a cada vez que você vai, além da questão do hábito, você fica cada vez melhor, porque tem uma memória muscular na atividade física, isso acontece no cérebro também. Também. Se você usa o seu cérebro de forma ativa, né, produtiva, trazendo resultados e tudo mais, isso também vai ficando como se fosse uma memória. Vamos chamar de cerebral, né? Vamos chamar isso. Essa memória, por quê? Porque é um caminho sináptico que foi criado e está bem desenvolvido agora. Então isso E fica meio que automático para você. podemos dizer automático mesmo. Você já entra num sistema que você está fazendo de forma bem Um tranquila e dos, virou rotina. um dos grandes exercícios, né, para essa musculação cerebral é você fazer as coisas que você faz de forma diferente. Então, eu vou para o trabalho, eu saio de casa e vou para a empresa. Aí eu sempre faço o mesmo caminho. Isso já está automático. Então, hoje eu faço esse caminho. Aí depois o outro dia eu faço o outro caminho, depois eu faço um outro, um outro, um outro, um outro, um outro. Toda vez que você faz isso, você tem que fazer de forma mais consciente. Então, isso é um exercício para o cérebro. E essa consciência é extremamente importante. Isso daí acontece demais quando você pega, por exemplo, quando eu viajava muito, eu ia Uhum. Ribeirão São Paulo direto. Chegou um dia que praticamente assim, você
tá indo no piloto automático. Sim. Por quê? Você não tem outro caminho. Uhum. Você não tem outro caminho. Você já conhece todos os buracos. Exatamente. Você chega numa hora que você fala assim, você parece que você liga a música, você está prestando mais atenção na música do que no carro. É a hora que pode acontecer um Pode acontecer acidente. um acidente. Porque aí vem um imprevisto, né? E Apareceu um maluco lá que fez uma curva estranha. Já era. já era. Isso daí é uma coisa que Perigosa. perigosa. Quando você usa sempre o mesmo caminho e na vida profissional a mesma coisa. Exatamente isso que eu ia dizer. Imagina que você. A mesma coisa. Eu estou fazendo a minha rotina aqui do dia a dia e normalmente quando a gente fala da rotina cai na parte operacional da empresa. Operacional da empresa. Estou fazendo. Aí de repente surge qualquer outro problema diferente. E aí eu fico perdido. Ou até mesmo isso Não vai vejo. impactar tanto na empresa, normalmente porque não vê, Porque não vejo. vai impactar tanto na empresa que ela pode até quebrar. É aquele negócio assim, ó, Dependendo do que ele for. tá tão automático ali que ele não tá vendo o mercado. Ele não tá olhando o Isso, é uma das mercado coisas. e aí ele ficou para trás. É, quando eu falo, né, que a gente tem que sair do técnico e ir para o empreendedor, Uhum. é exatamente esse aspecto aí que você disse. É sair da rotina operacional e começar a enxergar de forma estratégica todo o negócio. Tanto a minha parte interna na empresa, quanto o mercado todo. Porque Aí, aí a gente sabe, né, pô, o caminho que eu tenho que seguir aqui. o que que vai fazer? E como que a gente pode, então, utilizar técnicas para ser mais produtivo? Quais são as principais técnicas, assim, que a gente pode fazer, que a pessoa pode sair daqui já pensando? Bom, então já vai anotando aí, tá? Algumas coisas a gente já foi trazendo aqui, né? A Já, gente algumas coisas vai já dando falamos, spoiler, né? já vamos falando de forma mais ampla. Isso. Agora vamos começar a focar um pouquinho mais nas Bom, técnicas. pensando em técnicas, né? Uma das coisas mais importantes, gestão do tempo, sem dúvida nenhuma, né? Isso é importantíssimo. Planejamento, organização. Poxa, mas não é a mesma coisa? Não, estão conectadas, mas não é a mesma coisa. São semelhantes, mas não é igual. Eu digo que elas se completam. Uhum. Por quê? Organização cada coisa tem o seu lugar. Então isso é manter organizado. Isso vale para a mente, para os pensamentos que estão na mente, para as lembranças e recordações, vale para o computador, então meu sistema de pasta, de arquivo e tudo mais, e vale para a parte física. Então se você entra numa loja e você sabe que o corredor tal tem tais produtos, então por ordem de tamanho, tal, fica muito fácil de você ir lá achar. Essa Isso é organização, ela é da pessoa ou é do sistema? Aí a gente tem duas partes. Ela começa na pessoa, porque se a sua mente não estiver organizada, você não consegue fazer isso acontecer num sistema. Uhum. Seja o sistema empresa, Facilitar ou seja o sistema de informação. facilitar para o outro. Exatamente. Então, na realidade, a organização, porque eu brinco muito, isso daí eu brinco sempre, principalmente com a minha esposa. Uhum. Assim, as minhas coisas, elas não são bagunçadas. Elas são da minha organização. Isso é uma pessoa desorganizada, tá? Essa é a desculpa da pessoa desorganizada. Desculpa da pessoa desorganizada eu acho as minhas coisas, tá? Isso a gente tem. Agora tem um detalhe. Eu sei que está aqui no meio dessa pilha de papel. Você tem certeza? Até tem. Mas o que acontece? Tá nessa pilha de papel. Perdeu tempo. Achei. Perdeu tempo. Exatamente. Perdeu tempo, não foi produtivo. Exatamente. O que é a organização? Imagina que você tem essa mesma pilha, só que dividida em pastas por assunto. Eu quero saber disso aqui. Tá bom, você vai na pasta direto e pega. Pronto. Isso daí é a questão da organização. Por isso que eu perguntei. A organização, ela é da pessoa ou ela é para o sistema? Ela começa da pessoa para fora. Então, se eu sou organizado, eu levo a organização para fora de mim. Uhum. E aí, o que acontece? A minha sala é organizada. Aí a minha empresa toda é organizada. E quando a gente fala de organizado, é exatamente esse aspecto, né? Cada coisa tem o seu próprio lugar. Uhum. Isso fica fácil para qualquer um.
Então, outras pessoas que vão utilizar esse espaço organizado, seja ele virtual ou Ou físico, físico? vai conseguir usar. Uhum. Vai entender a lógica, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema de pastas no computador que eu separo assunto, depois eu ponho subtópicos. Então, meu sistema de pastas é dessa forma. Então, você tem uma organização. Se eu entendi que é por assunto, então tá, então eu vou aqui por assunto. De repente, um outro vai ter uma organização por data. Por data, por Se eu entendi que é departamento. por data, se é por departamento, se é por isso, se é por aquilo. Então, é entender a lógica. Entendeu a lógica, sabe tudo onde achar. Então, aí entra a minha discussão sempre na questão da organização. Cada um tem a sua lógica. Sim, E aí você entender a lógica do outro também é importante. isso, exatamente. Lembra em alguns episódios anteriores, quando a gente falou de ter o seu nicho, entender qual é o seu nicho, o que, que o seu cliente quer, Deseja. qual que é a dor dele, qual que é o sonho dele, para a gente poder ir Uhum, trabalhando? Tem a ver com isso também. Como que o meu cliente gosta de acessar o meu produto ou o meu serviço? uhum. Qual é E a aí eu dificuldade dele organizo para para ele. ele? Isso daí no online é muito comum. Sim, Nossa Senhora, hoje eu estou coordenando um curso e a dificuldade das pessoas entenderem a lógica, aí ela fala assim, olha, mas poderia ser desse jeito, uhum, porque é a lógica dela. isso. Aí você manda material, fala assim, olha, olha como que é. Uhum, Aí a pessoa, entendi. Aí você vê que ela não, aí a hora que ela procura a lógica do negócio, sim. ela vai tranquila. Essa é uma outra característica também de quem é alta performance, né? O que que acontece? Ele vai olhar tudo no sentido de procurar melhorar a si mesmo. Sim. Então, poxa aí, você está me falando uma técnica diferente da minha. Deixa eu entender para ver se ela não é melhor que a minha. Ou deixa eu entender para ver se eu não posso pegar alguma coisa disso aí para melhorar a minha A minha própria. própria técnica. Isso, Exatamente. Essa é uma outra isso, característica. essa característica, eu falo que não é nem só da alta performance, eu acho que teria que ser de todo ser humano. Na realidade, ela é de todo ser É, humano, em só que nem potencial. todo ser humano utiliza É, essa em característica. potencial ela é de todos, mas Aprendizagem contínua. exatamente. É. Que essa é uma outra característica, né? A gente precisa ter aprendizagem contínua. Porque é isso que faz a gente ficar cada vez melhor. E aí a gente produz mais cada vez. Eu fico imaginando aquelas pessoas de 70, 80 anos no mundo de hoje. Hum, Eu fico imaginando essas pessoas hoje. Nós estamos fazendo uma transmissão aqui a nível de mundo. sim. Se- Qualquer um no Qualquer mundo um no que tiver mundo acesso à internet pode acessar. E exatamente. aí você pega a pessoa que ainda está viva e que participou da Primeira Guerra Mundial. Tá lá, já está no finalzinho, tem poucas pessoas? Sim, mas participou da Segunda Guerra Mundial. Hum, Que para receber uma informação, às vezes demorava 90, 100 dias. exatamente. Agora hoje teve problema lá Na em Austrália, que Israel. está do outro lado do mundo, você já ficou sabendo aqui. Não, teve ataque em Israel. Na hora que está acontecendo o ataque, você está vendo o ataque Uhum. Acontecendo. acontecendo. Exatamente. Eu Só fico sabendo que imaginando. aconteceu. Você Agora fala. está acontecendo. Antigamente você fala assim: olha, aconteceu um ataque. Quando? Faz 3 meses. Aí Uhum. agora não, você está vendo o ataque, o que está acontecendo. Esse é um dos aspectos, né? E entra numa das técnicas também, né? De tirar as distrações, né? Uhum. A gente precisa saber das coisas, sem dúvida nenhuma. Só que a internet, ela trouxe uma facilitação tão grande para acessar a informação que a gente pode se perder na quantidade de informação. A gente não tem capacidade, não tem condições para poder absorver tudo. Mas a gente sempre está absorvendo. Tem Então um a gente tem que dado, tomar esse cuidado. Tem que ser constante, mas não intenso demais. que eu usava muito nas minhas aulas de bioquímica, que o que se produziu de conteúdo no século de 1500, Uhum, nós produzimos em 3 meses. sim.
De 1501 a 1600, o que se foi produziu, nós produzimos em 3 meses. Você já imaginou Uma isso? outra máxima também que o pessoal usa muito, né? Que hoje uma criança de, sei lá, vamos por 10 anos, ela tem muito mais informação, né? De Do que, por conhecimento? exemplo, um imperador romano. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas muito, muito mais conhecimento, não tenha nem dúvida. Entende? Então, assim, isso pode se tornar uma distração se você não souber organizar, né? Para se planejar melhor. E aí, quando a gente fala em aprendizagem contínua, tem também essa questão, você consumir conteúdos mais do mesmo. Isso você vai se especializando. Então, assim, poxa, eu quero me especializar em tal coisa. Então, você vai indo cada vez mais fundo. Ah, tá, tudo bem. Mas ir mais fundo não é o mesmo. Isso. É você aprofundar o conteúdo. Vamos pensar aí na questão de marketing digital. Uhum. Hoje tem muitas pessoas que falam sobre marketing digital, muitas pessoas que falam de empreendedorismo, Sim, tudo. sim. Mas o que eu vejo muitas pessoas fazendo o quê? Elas assistem um material, elas leem um material, elas fazem isso, fazem aquilo, só que não põem em prática. Eu chamo isso de obesidade de informação. Então, o que significa essa tal de obesidade de informação, como eu gosto de chamar? É exatamente esse aspecto. E o perfeccionismo causa Por isso. causa disso. Espera aí, eu preciso fazer mais um curso. Eu preciso aprender mais esse detalhe. Eu preciso fazer mais não sei o que lá. Eu preciso... Por quê? Porque eu ainda não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Então, nunca vai estar. Agora, espera aí. Eu aprendi isso daqui, trouxe para a realidade, estou usando e isso daí está me trazendo algum resultado, seja ele positivo ou não, está trazendo um resultado. Sim. O positivo eu aproveito e o negativo eu aprendo. Os Sempre dois, assim. os dois você aprende dois e aprimora. Os dois são ótimos, né? E a gente precisa dos dois. Bom, beleza, ótimo. Isso, você pegou essa informação que você teve acesso e transformou em conhecimento. Quando você passa a usar a informação, ela se transforma em conhecimento. Sim. Show de bola. Se você usar tanto esse conhecimento que você vai ficando cada vez melhor nisso, ela vai se tornar sabedoria. Sim. É a É a sequência, sequência da da sabedoria, que eu sabedoria. chamo. Então, informação, conhecimento, sabedoria. Só que, qual é o grande mal? Como a gente tem muito acesso à informação e o perfeccionismo vai entrando nesse aspecto, vou buscar mais, vou buscar mais, vou buscar mais, vou buscar mais, e só fica nisso. E aí, nunca nada acontece. Aí, vem a frustração também, né? Que, poxa, mas eu pensei, nossa, mas o outro lançou. Era a minha ideia. Puxa vida! Nossa, fiz e o outro lançou. O outro tá E tá ganhando ganhando dinheiro. dinheiro. O outro tá ganhando dinheiro. Vixe, isso daí é E, rotina. e alguns outros, né? Poxa, agora tá pronto. A hora que ele lança, já tá obsoleto. Também Porque existe. a velocidade, como você disse, né? Em 3 meses de informação, hoje era um século lá Um na século época lá de atrás, 1500. 1500. Então, se eu demorar muito para lançar alguma coisa, ela vai ficar obsoleta. Você pega aparelho É telefônico, isso daí. pô, acabei de comprar, já está ficando obsoleto. Nossa, eu Acabei de comprei comprar. lançamento. As pessoas, eu gosto de ver as pessoas, né? Elas compram no pré-lançamento. Aí eu falo, nossa senhora, a pessoa tá assim, né? Desesperada. E o que que mudou? Nossa, o que mudou friamente, muitas vezes no dia a dia, Não não vai vai, fazer diferença não vai nenhuma fazer para diferença nenhuma para ela. ela. Mas ela quer estar ali à frente, tudo, ok. Passou 3 meses, já está Já era. obsoleto. Já Já era. tem um novo lançamento. Exatamente. Já tem uma nova tecnologia. Então, se você demorar muito para lançar, já era. Bom, então aí voltando para as técnicas, a gente falou da organização, a gente falou do O aprendizado aprendizado contínuo. contínuo, aí entra o planejamento. Organização a gente definiu. E planejamento? Se eu tenho todas essas informações organizadas aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu vou prever o meu futuro. Então, o que é eu prever o futuro? Eu tenho muito. Aliás, é outro aspecto, né? Ter metas claras, objetivos bem definidos. Uhum. Onde você quer chegar? Então, eu tenho um objetivo bem definido, meta clara, aí eu faço o meu planejamento.
Uhum. O que é o planejamento? É como eu uso toda essa minha organização para atingir esse objetivo que eu defini, cumprindo essas metas. Cumprindo essas tarefas diárias para chegar a Você alcançar faz as as metas. tarefas para você bater as Alcançar metas. metas. Batendo as metas, você chega no seu Seu objetivo. objetivo. Isso. Exatamente. Meio que uma sequência, percebe? Até nisso tem a organização. Tem organização. Você vai fazer as tarefas para alcançar as suas metas para chegar no objetivo. Exatamente. Para fazer o planejamento, você faz ao contrário. Pega o seu objetivo, define as metas e Exatamente. chega nas suas tarefas diárias. Perfeito. Exatamente isso. E aí, poxa, mas e a organização? Onde que entra aí? Com tudo organizado, você ganha tempo para cumprir essas tarefas que você definiu no seu plano de ação. Você pode colocar mais tarefas no dia que você vai ter competência para executá-las Sim, de forma eficaz e sem contar o quê? Que você não perde tempo. exatamente. Porque você já sabe onde está cada coisa. Ah, vou lá e pego aqui, pronto, uso. Vou lá e pego aqui e uso. Não fica pedindo aquele relatório que vai demorar 3 meses, que é, nossa, Exatamente. eu preciso de um. Isso daí, quantas vezes acontece? Sim. Tô pensando na minha rotina de coordenador antigo. Hum, Antigo coordenador. Você precisava tomar uma decisão. Eu preciso de um relatório assim, 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 assim. Cadê ele? aham. Cadê esse relatório que estava assim? Que tinha um sistema que era Tá, só puxar assim, tá. tá. 3 meses depois, ó, ficou pronto o relatório. Agora já não precisa mais. Não, já foi. Tá bom, beleza, obrigado. Tá, agradeço. Isso daí, se você não tem essa organização, já era. Já era. E um outro aspecto só para complementar a técnica é a utilização de ferramentas, né? Que entra, que entra essa parte. É exatamente o ponto, né? A gente pega, usa a ferramenta para quê? Para poder fazer mais. Por que que tem robô nas indústrias agora? Para poder produzir mais. Ai, eu gosto do robô, não gosto do ser humano. Caramba, eu gosto de produtividade. É lógico. É, ele não para. Quando ele para, É é para porque é para manutenção. manutenção. Se você faz a preventiva ainda, ele para menos. Sim, Então, olha lá, você ganha o quê? Em produtividade. produtividade. Ele não Exatamente. precisa dormir, ele não precisa É. comer, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem descanso. E aí entra, vamos trazer para a nossa realidade aqui pessoal. Poxa, se eu tenho um dispositivo que eu possa utilizar para guardar informação, por que que eu vou deixar tudo na minha cabeça? Que eu posso confundir, posso esquecer. Se eu tenho uma agenda, né, pensando em ferramentas, né, Pensando já em específicas, ferramentas específicas, por que que eu vou marcar os meus compromissos só na cabeça e aí de repente, eu confundi, marquei 2 compromissos ao mesmo tempo? Não, eu uso ferramentas como se fosse uma extensão do meu próprio cérebro. você usa, na realidade, você usa o seu cérebro para guardar informações importantes que vão te Vamos dar dizer assim, você usa para o que realmente é importante, que é pensar, pensar, criar criar sabedoria, e conhecimento. guardar. Você tem ferramentas. Você tem, eu falo que antigamente você decorava os telefones. Você sabia telefone De de todo mundo. todo mundo decor, É. né? Depois do uso das agendas, depois do uso do celular, Com o celular, principalmente, né? Porque você nem olha o número do telefone mais. Antes você olhava na agenda de papel, né? Para poder discar. você Você pegava lá e, qual é o número mesmo? É esse aqui, esse discava. daqui, esse daqui, esse daqui. Você discava e deu um número, né? Agora não. Agora você olha o nome da pessoa e aperta. E aí você olha assim, se tem o nome da pessoa, você atende. Se aparecer o número, você não conhece, não atende. Isso daí hoje tá na moda. Sim, sim, sim. Então, olha lá, cada dia você está priorizando mais o seu conhecimento. Exatamente. Tá priorizando o quê? Coisas mais úteis. O que não for tão útil, você deixa lá. Sim. Deixa lá guardado. O problema é que o telefone acaba a bateria. É. Aí, bom, aí Alguns, entra a questão da alguns, organização, né? alguns precisam alguns telefones ainda precisam ser decorados. Não tem jeito. É, isso é importante. Mas aí entra também a organização, né? Se eu sei que eu uso muito um aparelho celular e a minha bateria dura X horas,
Então, ou eu tenho Um carregador sempre portátil. comigo, né, Sim. para poder preparar, ou eu sempre carrego em determinado horário para que a hora que chegar esse horário de novo, Ele está carregado. ele esteja lá pronto Esteja para lá me pronto para me atender. atender. É isso aí. E Bom, além além do uso da agenda, o que mais que nós podemos utilizar para ser mais produtivos? bom, aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar. Tem várias automações, né? Poxa, quero montar o pessoal chama de bot, né? Os bots? No computador, né? Quero montar um robô virtual, né? Uhum. Que vai me fazer tal coisa, que vai fazer aquilo outro. Isso vai automatizar. Eu quero colocar um procedimento automatizado. Então, quando eu fizer tal coisa, automaticamente já vai gerar isso. Então, tem muitos aplicativos hoje que já fazem isso. Tem os próprios robôs, dependendo da empresa que você trabalha, do tipo de negócio que você tem. Você também já tem possibilidade de robô para fazer. São coisas que vão te tirar. Por que eles são de alta performance? Principalmente, vamos pegar um exemplo de automação de contatos de técnica de vendas. Uhum, Por que eles vão ser de alta performance? Porque vai tirar o seu vendedor sim. daquela fase inicial. Uhum, Aquela fase, aquela pessoa que já está pronta para comprar, que vai comprar no online, ele tira o vendedor dessa venda e coloca o vendedor naquela venda com aquela pessoa que realmente estava em dúvida, que queria uma informação maior, que queria diferentes informações que não dá para colocar no chat. isso. Então você otimiza a sua produção e também otimiza o seu tempo. Se você é uma pessoa que você vai fazer a parte operacional e também a parte estratégica, você tira um pouco do operacional e fica no estratégico. Isso. Você pega, por exemplo, um CRM que seja mais inteligente, o que vai acontecer? Quando eu coloquei que fez essa parte aqui, automaticamente o próprio CRM já está configurado para isso, ele pega e já passa para outra etapa. Aí já passa para tal pessoa que tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer você pessoalmente, ou o colaborador que tem que fazer isso, fazer aquilo lá. O sistema já faz. O sistema já Então, encaminha. isso é automatizar. Sim, isso ajuda bastante. Trazendo para a gente, né? Então, poxa, ponto importantíssimo, né? Gerenciamento de tempo. Tem duas matrizes que o pessoal usa muito. Eu gosto mais da segunda, né? Uhum. Mas a gente tem a matriz de Eisenhower, que você vai trabalhar com urgência e importância. Então você monta 4 quadrantes para poder trabalhar o que é importante e urgente, o que é importante mas não urgente, o que é urgente mas não importante e o que é não importante nem urgente. Esse daí deixa para daqui uns 10 dias. Esse é o que é chamado matriz Eisenhower. Então você trabalha prioridade para poder gerir o tempo. Eu gosto mais dessa, que é a tríade do tempo. Então você classifica tudo entre importante, urgente e circunstancial. E aí você vai classificando para poder dar prioridades também. Outro ponto também, que na verdade é uma técnica, né, que é a técnica Pomodoro. Isso ajuda muito, porque se você faz o Pomodoro, só para quem não tem conhecimento disso, né, a gente já deve ter falado aqui. Nós já falamos uma vez. A técnica Pomodoro, você tem um tempo de produtividade, de atividade focada, com um outro pequeno tempo de descanso. Normalmente é 25 por 5. Uhum. Então, o que você faz com isso daí? Foco e concentração em uma única atividade. Já tem estudos, né, que o nosso cérebro ele funciona monotarefa. Sim. Quando a gente fala, eu sou multitarefa, as meninas normalmente, né, multitarefa, mas na verdade o que acontece no cérebro é que ele faz uma coisa, depois ele vai para outra, depois ele volta de novo para cá, então é muito mais cansativo. Uhum. Ele não é, você não faz tudo ao mesmo tempo, você vai fazendo por etapas. Exatamente. E tem estudos que já comprovam isso daí, que quem é monotarefa completa as tarefas mais rápido do que quem é multitarefa. Sim. Então, no Porque final na realidade contas, é melhor ser monotarefa. Na realidade, ele não desfoca. O grande problema do multitarefa é que como ele tem que fazer multi-ações, ele não foca em uma.
E aí o que acontece? O cérebro, ele vai focar nisso aqui agora, faz um pedacinho. Aí ele volta, foca para cá, faz um pedacinho. Aí ele tem que voltar de novo o foco para cá para fazer isso aqui. Depois ele volta de novo. No cérebro é assim, é lógico, a gente está falando de microsegundos. Sim. É coisa aparentemente muito rápida. Vai somando isso ao longo da vida. Né? Não só do dia ali, do período. Né? Mas ao longo da vida. Quanto tempo isso vai levar da nossa vida? Se você fizesse uma tarefa, você começa, eu falo assim, tem que ter começo, meio e fim. Isso. E outro detalhe importantíssimo, né? Isso é energia, né? Uhum. São impulsos elétricos para fazer tudo isso daqui no nosso cérebro. Então, chega no final do dia, você está esgotado. Tá cansado. Esgotado. Então, isso vai muito também. Você pode utilizar para isso daí também, né, pensando na gestão de tempo, a agenda. Sim. Né? É fatal, sempre eu levo isso daí nos nossos treinamentos, nas mentorias, que tem que ter, eu chamo de cultura da agenda, né? Não tem jeito, né? Eu sempre uso isso daí, porque quando você sabe que o compromisso está na agenda, qualquer outro compromisso que você vai assumir, você olha primeiro na sua agenda. Na sua agenda. E automaticamente você já põe lá. Então você sempre sabe o que você vai ter que fazer depois, quais são os compromissos que você está envolvido, olhando para a sua agenda. Senão começa aquele negócio, marca 2 compromissos no mesmo horário na mesma agenda. Vou gravar o podcast e de repente eu marco uma sessão com um mentorado. Puxa, mas e aí? Como é que Qual fica? dos dois vai? Não tem jeito. Não tem. Não tem como a gente se dividir ainda, né? Não inventaram e não clonaram ainda. Nossa. Bom, mas aí a gente tem, por exemplo, também definição de metas, né? Primeira coisa quando a gente vai definir metas, a gente precisa pensar naquele acróstico, né? SMART. SMART é inteligente em inglês, mas é um acróstico que significa que a meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ser atingível, né? É uma palavra meio esquisita, mas é atingível mesmo. Mais sentido, né? Mas ao mesmo tempo que ser atingível, ela precisa ser relevante. E desafiadora. Exatamente. E temporal. Ela tem que ter um tempo definido. Eu quero emagrecer. Essa não é uma meta SMART. Não é uma meta inteligente. Isso é uma meta de 100% da população, quase. Mas não é uma meta. E não é atingível. Agora, eu quero perder 10 quilos em 3 meses. Tudo bem. Aí sim. É uma meta específica? Sim, 10 quilos. Ela é mensurável? Sim. Eu subo na balança e vejo se eu perdi ou se não perdi. Ela é atingível? 10 quilos em 3 meses? Depende. Dá para chegar. Dá para chegar. Por isso que a gente vê, ela é atingível? Sim. Mas ela é relevante? Sim. Eu vou ter que rebolar aqui, senão ela é relevante. Aí entra o grande detalhe. Você consegue, você está disposto. Então, por isso que a gente põe que ela tem que ser atingível, mas relevante ao mesmo tempo. É o equilíbrio entre os dois. Os dois. Porque se eu chego e falo assim, não, eu vou perder 50 quilos em um mês. Impossível. 50 quilos em um mês deve dar, depende da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está em uma obesidade mórbida, aquelas pessoas de 300 quilos, tá? Se ela fizer uma dieta realmente, ali ela chega a perder 40 quilos. Caramba! Chega. Porque muito ali é água. Ela tem muita retenção de água. Então, o primeiro mês, ela consegue uma perca, assim, bem significativa. O pessoal da saúde, né? Quilos mortais. Já assistiu aqueles episódios, Quilos Mortais? Não vi. Quilos Mortais, ele trabalha muito nesse sentido. Uma dieta extremamente restritiva, lógico, mas você chega a perder aí em torno de 40, 50 quilos. Logo assim, no primeiro mês. Depois você não consegue tudo isso. Então, você não é uma meta desafiadora, atingível para essas pessoas. Mas, por exemplo, assim, nós... Não pro dia a dia, não, né? dia a dia não. Dia a dia já foge da rotina. E aí, completando, né, em 3 meses, né? Que aí a gente põe o tempo. Aí põe o tempo. Definido. Porque senão, eu quero perder 10 quilos. Beleza, quanto tempo? Se for em um dia, não vai ter jeito. É impossível. Mas se for em um ano, não é relevante. É bem fácil. Basta querer um pouco. E aí, meta que não é relevante,
ela não é motivadora. Uhum. Meta que não é atingível, ela é desmotivadora. Sim. Puta, não vou conseguir fazer isso nunca, então eu nem vou fazer. Né, nem vou me preocupar. Exatamente. E aí você tem algumas maneiras de criar metas, né? Você pode usar brainstorming e tal. Uma das ferramentas legais para brainstorming é o mapa mental. Uhum. Né? A gente até já comentou outro dia, outro Alguns, episódio aí a gente já alguns falou episódios atrás. de algumas ferramentas. Aí a gente precisa de foco e concentração. Uma das coisas, né, na técnica Pomodoro, né, a Uhum. gente faz esse foco, isso ajuda pra caramba. E outra coisa que grandes executivos, grandes empresários fazem muito hoje em dia, e o pessoal normalmente, quando eu vou falar para fazer isso, o pessoal fala assim, eu não consigo. É. Primeira coisa, meditação. Relaxamento. São coisas diferentes, apesar de parecerem muito. Normalmente eu falo pro pessoal, ó, faz o relaxamento quando você for dormir, porque aí você vai relaxar tanto que vai dormir bem. Uhum. Mas a meditação é para não dormir. Então, Sim. a técnica é muito parecida, só que na meditação você está trabalhando o seu cérebro e a mente também em se concentrar na limpeza dele, organizar os pensamentos. Fazer a parte mais. É, Eu chamo do relaxamento porque você relaxa. relaxa, Isso, mas relaxa sim, não no sentido mas de não você para dormir. dormir, mas Isso. no sentido assim de De você, limpeza. você acalmar. Vamos falar. Isso, Ao invés vai acalma. acalmar. Vamos falar, ao Perfeito. invés de relaxar, vamos usar o termo acalmar. Isso, Você acalma a mente, fala assim, exatamente. agora eu vou focar nisso. Isso. Normalmente quem está começando, e você pode começar já a fazer isso hoje, tá? O que você vai fazer? Prestar atenção na própria respiração. Vai vir um monte de pensamentos diferentes. Aí é o trabalho, né, de você, como uma musculação, tá? Não é, vou fazer meditação e já estou pronto para fazer Ixi. meditar. Não. Você vai trabalhando isso daí e é onde o pessoal fala que, eu não consigo. Porque vem um monte de pensamentos. Sim, E o trabalho é exatamente esse, o treino é esse. A hora que vem um pensamento, você tira e volta a prestar atenção na respiração. isso. Conforme você vai fazendo isso ao longo do tempo, a sua mente e o seu cérebro vai entendendo que esse é um momento de concentração, é um momento que você está focado em prestar atenção na sua respiração. Que você E aí, está focado numa atividade. aí vai chegar um momento, né, ao longo do seu treino de fazer meditação, que você vou meditar, você automaticamente a sua mente e o seu cérebro vai Já ficar limpo. limpa. Nesse momento, você pode, inclusive, ajudar para fazer grandes reflexões. Uhum. Reflexões da vida, inclusive. Que é o grande momento de fazer isso. Exatamente. Bom, então isso daí ajuda muito na concentração e um ponto também, às vezes, o pessoal se perde. Eu tenho um monte de tarefa para fazer, isso, aquilo. Você pode determinar um bloco de tempo na sua agenda para fazer exclusivamente aquelas tarefas ou uma única tarefa que seja muito importante. Uhum. Tarefa não vai para agenda, porque a agenda é para A gente compromissos. compromissos. Mas você pode, de repente, limitar um bloco de tempo para fazer determinadas tarefas. Algumas ações são importantes que você não pode deixar para depois. Exatamente. Bom, e falando em bloco de tempo para tarefa, né? Como é que a gente gerencia tarefas? Primeira coisa que eu gosto de levar é lista de tarefas. Mas eu tenho que ficar escrevendo tudo? Mais uma vez, né? Nosso cérebro e a nossa mente, ela tem que ficar livre para a gente poder criar e pensar. Você guarda a informação. Exatamente. O que a gente faz nessa hora? Se eu tenho uma lista de tarefas de forma inteligente, isso daí vai fazer com que eu vá direto no ponto. Então eu ganho tempo E com como que você isso. pode fazer uma lista de tarefas inteligentes? Uma dica. Uma das coisas que eu aprendi lá na técnica do GTD com David Allen é que a gente pode pegar e fazer dividido por contexto. Então, o que é o contexto nessa técnica? É você ter o que eu preciso no mínimo para fazer essa coisa. Então, eu separo por esse contexto. Uhum. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Eu tenho um contexto que é no computador. Então, as tarefas que eu tenho que fazer, que eu tenho que estar com o computador, então tem essa definição aqui. Por que isso? Imagina que eu estou na rua, estou sem meu computador. Adianta eu olhar para essas tarefas aqui
se eu não vou conseguir fazê-las? Não adianta você ficar olhando lá, vendo, nossa, como que eu vou resolver isso? Não, você vai perder tempo. Vou perder tempo. Agora, eu tô na rua, então um dos meus contextos é esse, é a rua, né? Rua. Então, eu vou olhar, eu tô com tempo, né? Não tô com compromisso agora. Aí, por exemplo, a hora que eu sair daqui, eu vou olhar a minha listinha lá do Na rua, contexto o na que que é? rua. Ah, eu tenho que passar no mercado e comprar isso, eu tenho que fazer não sei o que lá, tenho que comprar, sei lá, um material de escritório. Você já vai, Então, você já vai e já posso passar organizar, aqui, pode tal, passar tal, ali e tal. fazer. E já faço. Aí eu tenho um outro contexto que eu chamo de celular. São coisas que eu posso fazer que eu esteja com o celular. Uhum. Tem um outro que é em casa. São só coisas que eu consigo fazer se eu estiver em casa. Não tem como fazer fora. Vocês estão percebendo que eu estou falando de tarefas e tem contextos estranhos, né? Mas peraí, não é para coisas da empresa? Não, é para tudo na vida. Na realidade, isso daqui é desenvolvimento pessoal, principalmente. Pessoal, se você tem uma alta produtividade pessoal, Você tem automaticamente você vai profissional. ter isso na empresa. E aí entra um aspecto depois, né, que a gente vai falar já já, que é levar isso para a cultura organizacional também. Uhum. Porque isso daí é importante, né? Eu acho que é o ponto mais importante, talvez. Talvez você não adianta você ser extremamente organizado, produtivo, se os seus colaboradores também não forem. Exatamente. Não tem. E sempre lembrando, né, a gente é exemplo, né? O nosso colaborador vai modelar o que a gente faz. Sim, Então, se eu trabalho em alta performance, ele aí também eu treino o tem meu colaborador e ele vai usar o meu modelo para também ser alta performance. para ser alta performance, senão também ele não vai conseguir. E aí entra, né, como a gente já falou dos aplicativos, né? Qual o melhor aplicativo para me ajudar na minha lista de tarefas, na minha aplicação, né, para isso, para metas, para planejamento. Então, é você se adaptar ou você ver qual é o melhor, que fica até mais interessante, né? Uhum. Qual o melhor aplicativo que se adapta para a A minha você. realidade. Então, eu, por exemplo, eu gosto de usar o ClickUp para a minha Uhum. parte de produtividade toda, agenda, né? Uhum. Que eu uso uma virtual aqui que é a do Google, Ah, muito padrão. conhecida, padrão, né? Mas tem várias outras aí, né? Vários aplicativos, né? Mesmo aqueles grandões, né? Ou pequenininhos, mas tem vários outros Todos. aí que podem ser usados. Tem outro também que eu uso muito para poder guardar informação, que são dois, na verdade. O Evernote e o Obsidian, Uhum. né? Que são dois aplicativos também interessantes para guardar informação, que é a forma que eu É a uso. forma que usa. Eu, quando eu vou estudar, eu gosto de usar mapa mental. Então, para mim, a informação fica muito mais fácil de conectar comigo, né? Então, na hora do estudo, é isso que eu uso. Você já vai para essa linha É, de aplicativos. exatamente. E aí, automatizar o máximo que você puder. Então, poxa, dentro desses aplicativos, o que eu posso automatizar para facilitar a minha vida? Por exemplo, quem vai fazer redes sociais, você pode gravar em um dia todo o seu conteúdo e já disponibilizar para ser publicado Sim. semanalmente, por exemplo. Você pega, por exemplo, para quem usa muito Instagram, Facebook e tudo mais, você pega o Meta Business lá, Publica a grava semana tudo lá. inteira, você Exatamente. grava, já edita, publica para a semana inteira já num único E dia. aí você percebe que a gente falou de organização, planejamento e uso de aplicativo. Sim, tudo junto. São técnicas de produtividade. Poxa, eu me organizei, né? Então eu tenho tudo que eu tenho que fazer dentro das redes sociais, me planejei, qual é o conteúdo que eu vou fazer cada dia, tal, não sei o que mais. Defini um dia, um período para fazer as gravações e já deixei tudo programado lá. Pronto. Ah, tem que fazer a parte financeira da empresa. Quer dizer que eu tenho que olhar todo dia? Não necessariamente. Você pode. Se a sua empresa permite, você pode, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você vai lá, pega, olha tudo que você tiver que pagar, você deixa agendado lá no aplicativo do banco. Pronto. Pronto. Já resolveu o seu problema. Exatamente. Então é otimizar o seu tempo. Exato. E aí, como é que a gente faz tudo isso daí? A gente tem que entender a nossa vida, né? Entender a si mesmo, entender a nossa vida e fazer com que isso funcione cada vez mais de forma prática. De forma tranquila. De forma relaxante. Perfeito. Eu falo assim, você tem que ter você tem que fazer atividade, tem que fazer todas essas ações e você sair do dia e falar assim,
eu fiz o meu melhor e estou tranquilo. Uhum. Eu falo que a hora que você chega nesse patamar, você tá com alta performance. Você chega em casa, você fala assim: nossa, hoje eu fiz coisa pra caramba e eu tô bem pra chegar aqui pra brincar com as minhas filhas, ficar com a minha esposa, ficar bem tranquilo aqui em casa. Eu gosto de dizer assim, na hora que você vai deitar com a cabeça no travesseiro, você vai falar assim, como é que foi meu dia hoje, né? E aí você vê que, nossa, você cuidou de todas as áreas da sua vida. Sim, Fala, pô, o dia foi ótimo hoje. Fiz o que eu tinha que fazer na empresa, estive com a no família, meu caso, a minha esposa, com meu filho, tal, não sei o que mais, cada um dentro da com a sua sua realidade, idade. né? Pô, cuidei do meu espiritual, cuidei disso, cuidei daquilo, da minha saúde. Pô, o dia foi bom, foi produtivo. Foi produtivo. Então, Aí, equilíbrio. equilíbrio. Essa é a grande sacada. E como que a gente leva isso para a empresa? Então, poxa, quer dizer que eu tô bom pra caramba. E agora tem que levar para que a empresa seja assim também. E aí, para a empresa ser assim, o que que vai acontecer? A gente tem que colocar isso na cultura organizacional. Uhum. Colocar na cultura organizacional, tem algumas técnicas que a gente pode fazer. Uma delas, primeiro, é eu ser modelo. Sim, Né? Eu tô lá, tô o tempo todo, tô fazendo e tal e tudo mais. Outro ponto, né, é ter metas, objetivos, né, e expectativas claras, transparentes para todos. para todo mundo. Aquelas empresas que falam assim, você tem que cumprir a meta e cumpriu a meta só, talvez não é o suficiente, mas Uhum. a nossa meta é essa daqui. Por que que a gente tem essa meta aqui? Por causa Para a gente disso. cumprir esse objetivo, que é o nosso grande, nosso sonho. Nosso Papapá. sonho é esse. E aí a pessoa, legal, tá, ela se conecta mais e aí ela vai se esforçar mais. Então vai ser mais produtiva. Bom, comunicação clara e Comunicação clara assertiva, e não precisa nem assertiva falar, né? Que é o isso mínimo. vale para tudo, né? É, feedback, reconhecimento, né? É colocar isso na cultura também, né? Poxa, não só os líderes, mas um com o outro, né? O feedback Pares, entre os pares, feedbacks tanto os positivos quanto os para melhoria. exatamente. A colaboração, né? Incentivar, né? Além da transparência, a colaboração. Poxa, eu cumpri a minha parte, mas estou vendo que o outro está penando ali para fazer a parte dele. Vem cá, Vamos ajudar. deixa eu te Vem ajudar aqui. aqui. Afinal de contas, nós somos time. Cada um tem a sua responsabilidade, mas todos se ajudando para que todos cheguem Para que lá. você chegue para que chegue todo mundo naquele objetivo. Essa é a diferença de equipe para time. Uhum. Você chega no objetivo comum. Isso. Comportamentos de produtividade também são importantes para a gente ir colocando, né? Então começa com o nosso próprio comportamento como empresário, mas a Uhum. gente vai trazendo isso daí, os treinamentos, a gente vai treinando e ensinando esses comportamentos de produtividade. Então, Para os colaboradores. se eu uso a agenda de forma adequada, aí eu faço um treinamento para ensinar o meu colaborador a usar a agenda também, para Uhum. usar a lista de tarefas. Se ele começa a usar, e olha só que legal, né? Ele começa a usar para a empresa, porque a gente está ensinando a ele, para ele ser mais produtivo na empresa, mas isso ele vai levar para a vida dele. Sim. Então a gente está ajudando o nosso colaborador a se desenvolver como ser humano. Uhum. Também, não só para a empresa, Não não só, só a não parte só na profissional, parte profissional, mas também na mas parte a pessoal. partir do profissional. Isso. Essa é Essa um é. grande ponto, e isso, inclusive, é uma das maneiras que a gente usa para reter talentos. Porque aí a pessoa consegue falar assim: nossa, a empresa me ajuda bastante. Exato, exatamente. Essa é a sacada. Fornecer recursos, né, ferramentas. Pô, eu quero que você tenha agenda, mas eu não te dou uma possibilidade de ter uma agenda. Como é que vai ser? Ó, você tem que comprar sua agenda, tá? É, Você vai, eu quero eu quero que você use a agenda, mas assim, ó, você vai é, lá, compra a agenda e traz a isso, agenda. exatamente. E Eu não não vai pode usar fazer. o celular, tá? E não pode usar o celular aqui na empresa. Durante o Então, horário de serviço, você não pode usar o seu celular. poxa, peraí. Adiantou Vou ter que nada. gastar. Aí você está desmotivando. Então, tudo isso daí são aspectos que vão mostrando para a empresa como um todo e vão sendo sedimentados na cultura da empresa Na organizacional, como a gente cultura chama, Aham. para poder que todos na empresa como time sejam mais E isso produtivos. demanda tempo. Sim,
Isso demanda tempo, não é uma reunião, não são 2, 3 conversas. Uhum. É um tempo maior que a gente precisa para a gente conseguir implementar tudo isso dentro da Exatamente. cultura organizacional. Exatamente. Isso daí vai ajudar bastante nesse sentido. Como a gente diz, é um processo de implementação. Isso. Então, Não é de você uma hora já para outra. começa, eu falo assim, você começa hoje a desenvolver você, pessoa, ser melhor, ser mais produtivo, e aí você vai colocando essa cultura também dentro da empresa. Conforme você melhora, coloca na empresa. Melhorou, coloca. E não vai ficar esperando você estar perfeito para fazer a implantação, porque aí você já não está mais, você já não está desenvolvendo nada. Não, Já não, já exatamente. pulou essa etapa. Enquanto você faz em si, você já leva para a Já leva para a empresa. empresa. Você já vai implementando nas duas áreas, e é o mais importante. É isso aí. É isso aí. Olha lá, hoje já falamos bastante aqui hoje, hein? Essa A gente parte empolga, né? empolga bastante, né? Então vamos já para nossas mensagens finais aqui, porque já estamos aí, nós já temos que deixar as pessoas também poder Exatamente. trabalhar também um pouquinho, né? Senão, Principalmente, né? Levar tudo isso para a é empresa. para a empresa, senão daqui a pouco eles falam, pô, mas você não vai deixar levar para a empresa? Vamos sim, já vamos fazer isso. Então vamos para a nossa mensagem final. Vamos lá, vamos lá. Bom, para você que é empresário, executivo, está sempre aqui com a gente, aprendendo sobre a sua empresa, hoje a gente trouxe a questão de produtividade pessoal. E produtividade pessoal não é só cumprir tarefas, é cumprir as tarefas de forma planejada, organizada, mas principalmente equilibrada em todos os aspectos da sua vida. Por que isso? Para você viver bem, você viver melhor e levar depois isso para sua empresa para que ela seja mais produtiva. Rentabilize melhor para você e para todos os envolvidos na empresa. Então, meu convite hoje para você é: pega tudo isso que a gente falou e começa a trabalhar pessoalmente, ponto por ponto, devagarinho, mas de forma constante, que você vai perceber que daqui a pouco a sua vida mudou totalmente, porque você já vai ser um profissional de alta performance. Isso aí, pessoal. Então, se desenvolva, comece a produzir cada dia mais, se organizando, ficando mais relaxado, mais calmo, de forma efetiva. E não esqueçam, precisa o quê? Diferenciar profissional e pessoal. Sim, Tem que ter espaço para os dois. Uma viagem sempre é bem-vinda, sim, sem dúvida nenhuma. sem dúvida nenhuma. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Obrigado, Gilmárcio, e obrigado a você que está sempre aqui com a gente. Aproveitem esse conteúdo. Já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês estão achando, sugestões de temas também, para nós também trazermos para vocês aí o que vocês desejam estar consumindo de conteúdo e aproveitem também os nossos conteúdos aqui, tanto no portal no Rota para o Sucesso e também as nossas mentorias, né? Sem dúvida nenhuma. Logo, a gente está com o programa Escalada para o Sucesso aí para cada um de vocês aproveitarem também. Nós vamos ter, Além do Rota além do para o Rota, Sucesso para as clínicas, né? isso, Os vai ter também o profissionais de Escalada estética. para o Sucesso aqui para você se desenvolver cada dia mais com conteúdos bem mais aprofundados ainda, com técnicas onde você vai colocar a mão na massa, vai fazer e vai se desenvolver. Tudo isso que nós estamos falando aqui você vai colocar em prática, de forma assim, ó, rápida e objetiva. Tá certo? É isso aí. É isso aí? Isso aí. Então, tenha uma boa semana. Até a próxima quarta-feira. Até mais, pessoal. Até a próxima quarta.